Endeavor OS. Endeavor OS. Galera, é o seguinte, eu vou abrir nosso VS Code, tá? Pra gente começar. Deixa eu até fazer uma marcaçãozinha aqui na live pra gente começar. Pronto, adicionei a marcação. Então eu vou abrir aqui uma nova aba do VS Code. Beleza? Abrir uma nova aba do VS Code pra gente começar. Como é que tá meu áudio? Tá safe? Tá tranquilo? Música tá atrapalhando? Não? Tá tranquilo? Tudo safe? Então bora lá. Então eu vou abrir aqui de novo, tá? Nosso projeto, igual a gente tinha ontem. Vamos fazer uma breve recapitulação, tá? Antes da gente começar com os dois pés. É o seguinte, a gente falou sobre pandas, né? A gente viu o que é o pandas. É de boa, Barreto, acontece. O que acontece, galera? A gente entendeu que Pandas é uma biblioteca para manipulação de dados com Python que facilita muito a manipulação de dados com Python, certo? Muito melhor do que trabalhar com listas e dicionários. E a gente viu, a primeira coisa que a gente viu foi trabalhar com séries, né? Então a gente viu que a gente pode pegar uma lista simples do Python, esse tipo de lista aqui, e converter esse carinha aqui para uma séries no Pandas. E aí a gincana fica muito mais divertida, porque aí a gente começa a ter métodos que vão ajudar a gente em análise de dados e também a gente pode ver que dá para gerar algumas estatísticas bem legais, né, para manipular esse dado. A gente viu também como descobrir a dimensão da série, a gente viu também como fazer navegação dentro dessa série, usando os índices e também as posições com a passagem desse jeito e também o lock e o iLock. Então, lock e iLock, lembrando, lock índice, iLock posição. Lock índice, iLock posição. E a gente viu por fim que dá para nomear a nossa série, tá? Então, só rabiscando, pincelando bem rapidamente aí o que a gente viu. E aí depois a gente viu como criar um data frame, tá? Então, um data frame, a gente criou um data frame do zero, um data frame totalmente do zero, como? A partir de um dicionário, onde eu tenho a chave, que é como se fosse o nome da minha coluna, e uma lista de valores associadas, né, uma lista de valores associado a esta chave. Depois, mesma coisa para sobrenome, uma lista de valores da mesma dimensão que a anterior, isto é, mesmo número de elementos, associada a uma outra chave. E depois idade, um mesmo número de elementos aí associado a uma nova chave. E aí a gente pegou tudo isso, mostramos aqui como que a gente consegue acessar, né, o primeiro elemento da lista de idades aqui dentro dos meus dados é dessa forma. E aí se a gente quiser fazer a mesma coisa com o nosso data frame, a gente pode converter esse dicionário aqui, dicionário de listas, para um data frame, aonde eu posso acessar uma coluna desse data frame, ou melhor, uma série desse data frame, passando o nome dessa série, né, ou o nome dessa coluna, da mesma forma que a gente poderia passar no dicionário o nome da chave. E aí a gente pode navegar nas posições, nas linhas dessa coluna por meio do iLock e do lock, ou passando o índice diretamente, tá bom? Então a gente viu isso, a gente viu como exibir alguns atributos do nosso data frame, como por exemplo, quais são os índices desse data frame e também quais são as colunas desse data frame. Outra coisa importante que a gente viu foi o método chamado info, para a gente descobrir aí qual que é o tamanho, por exemplo, da memória ocupada por esse data frame, né, dentro da nossa memória RAM, e também algumas outras informações, como os tipos de colunas que a gente tem. A gente viu também o que acontece quando a gente utiliza o método describe para acessar aí, para ele calcular estatísticas descritivas de todas as colunas. E por fim, a gente viu como observar só uma fatia do nosso dado, só uma porção do dado, seja no cabeçalho com o head e seja ali no final como o tail, beleza? No rodapé. Aí. Então, head mostra as duas primeiras, tail mostra as duas últimas, porque a gente passou o número 2. O default é 5. Se você não colocar nada aqui, ele vai mostrar 5 colunas. Beleza? Então, uma breve revisão para agora sim a gente começar. Tudo bem? Tudo bem?
Vamos começar resolvendo os exercícios da aula, pode ser? Rapidão? O que vocês acham? Seria bom, né? Eu tenho que fazer mais exercício. Vocês. Perdi a aula de ontem. Safe, tá no YouTube. Então tá bom. Eu vou colocar aqui. Vou criar aqui dentro do mesmo dia. Exercício 01.py. Beleza? Desse jeito. E aí, o que ele tá pedindo aqui no exercício? Ó. Converta a seguinte lista de dados para uma série pandas e obtenha. Então eu vou chamar isso daqui de séries igual a... Opa, primeiro vamos fazer assim, né? Import pandas spd, desse jeito. Tem que colocar essa tralha. E aí, pd.séries. Aqui a gente pode colocar dados igual a tudo isso daqui, certo? Desse jeito. Então aqui a gente pode colocar dados e ver como é que fica nossas séries. 1, 2, 3 e... Tá aqui, tá iniciando. Ver a aula de ontem salvou o dia, Theo. Gosto demais, mano. Olha só. Essa aqui é a nossa série. Temos essa série. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a média. Então vamos escrever aqui, ó. Média vai ser igual a séries.min. Acabou. Temos aqui a média. Olha lá. Ele quer agora o desvio padrão. Séries.std. Isso aqui vai ser desvio. 1, 2, 3 e tá lá. Desvio padrão. E por fim, o máximo valor. Então a gente pode fazer máximo vai ser igual a séries.max. E máximo. Tá lá, 42. Então o primeiro exercício tá aí, beleza? Passou no Makoto, você é louco. Tava chapando coco no Makoto. Gosto demais. Então é isso, né, galera? A gente tem aí a nosso primeiro exercício. Rapidão, eu fiz bem no speedrun aqui, só para explicar novamente. A gente importa o pandas, define nossa lista de dados, converte essa lista de dados para uma série, exibe a série. Depois, pega a série, calcula a média e atribui a variável média e exibe a média. Depois, pega as séries e calcula o desvio padrão. Atribui numa variável chamada desvio e exibe o desvio, tá? Minha cachorra tá chorandinho aqui, já vou ver o que tá rolando. E depois, por fim, o máximo séries.max e acaba. Beleza? Eu vou ver o que tá acontecendo aqui com a Kira e já volto. Confiram aí o código, rapidão. Bom demais. Beleza? Zero problema. Então eu já vou aqui criar o segundo exercício, ex02.py. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o exercício 2? O exercício 2 é para a gente pegar aqui esse data frame. Tá aqui. Data frame. Então import pandas spd. E aí os dados são esses daqui. Vamos copiar dados. E aí meu df vai ser igual a pd.dataframeDados. Vou ter que substituir essas aspas aqui, ó, por aspas de verdade. Desse jeito. Beleza. E se a gente mostrar o df aqui, tá lá. Ó, que bonito. Lindo e maravilhoso. Parece uma planilha de Excel, certo? E aí ele pede para fazer o seguinte, o sumário de cada coluna, certo? Sumário de cada coluna. Então, a gente falou um pouco disso ontem, né? Que é o describe. Se a gente pegar aqui e fizer simplesmente describe, ele vai exibir só o sumário das linhas que são numéricas, tá? Então ele fez aqui o sumário da idade. Mas, se a gente fizer, então aqui, ó, sumário numéricas, desse jeito, tá? Se a gente fizer isso, só o sumário das numéricas, ele vai mostrar isso pra gente. Mas ele pediu de cada coluna. Então, o que será que acontece se a gente fazer o seguinte? A gente pedir para ele a dar nome, por exemplo, aqui, ó, nome, df nome, é uma série, certo? E eu fizer o describe desse cara. O que será que acontece? Olha só que da hora.
Então, quando a gente faz o describe de uma variável que ela não é numérica, ele vai falar quantos elementos tem que não são nulos, quantos elementos distintos tem, que é o unique, qual que é a maior frequência que tem, e aqui ele vai fazer, ele vai pegar o maior e no critério de empate ele vai falar que é pela ordem alfabética, ao contrário, e a frequência. Então aqui eu tenho informação de que eu tenho 3 elementos nessa lista, nessa séries. Os 3 elementos são distintos. O elemento mais frequente é o tel e ele acontece uma vez só. Beleza? Então a gente não tinha visto isso ontem, estou mostrando agora. Outra coisa que ele pede aqui é a média da coluna idade. Então a média da coluna idade vai ser df na posição idade ponto min. Então coisa que a gente viu aí também, beleza? E por fim, galera, ele pede o último nome da coluna nome. Como que a gente faz para acessar o último nome da coluna nome? Para garantir que é o último, para a gente ter certeza absoluta que é o último, melhor trabalhar com iloc na posição -1. E aí a gente está falando do Napoleão, beleza? Poderia ser tail1 também, mas como ele está falando só o nome, a gente poderia colocar iloc aqui. Poderia ser o tail, bom ponto, tá? A gente poderia simplesmente pegar aqui, ó, e fazer nome.tail1. Também funcionaria, beleza? O tail1 também funcionaria, beleza? Então, isso aqui foi só uma execução dos exercícios que a gente deixou aí da aula passada, ok? Importante vocês terem tentado fazer. Ok. Agora, galera, agora a gente vai para o dia 2. E no dia 2, a gente vai começar a importar alguns arquivos um pouco maiores, um pouco mais interessantes, beleza? Ao invés de a gente criar o data frame dentro do Python, a gente vai querer importar, que é normalmente o que acontece no dia a dia da gente, a gente vai querer importar um arquivo que alguém disponibilizou para a gente e assim por diante. A solução vai para o GitHub? Vai, vamos já adicionar lá então, vai. Git add, git commit-m, exercícios da primeira aula. Git push origin main. Tá lá já. Então agora aqui no dia 2, vamos colocar aqui o que? Import underline csv.py. Então vamos importar nosso primeiro arquivo CSV. Quem no chat não sabe o que é um arquivo CSV? Levanta a mão. Quem no chat não sabe o que é um arquivo CSV? Todo mundo sabe. Ayrtinho não sabe. Então vamos lá, Ayrtinho. Seguinte, um arquivo CSV nada mais é do que um arquivo de texto, tá? Um arquivo de texto que é separado por algum caractere aspas especial, beleza? E cada linha é um registro. Então vou dar um exemplo de arquivo CSV. Temos aqui o arquivo, por exemplo, products CSV. Olha só que interessante. Tem o arquivo products CSV aqui. Common separated value, ou seja, valores separados por vírgula, beleza? Então a gente tem aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Aonde eu tenho separação aqui, ó, justamente de ponto e vírgula. Tá vendo? Ponto e vírgula. Tá aqui. Por quê? Porque até tá cagado isso, né? Tá cagado isso aqui. Precisava ter arrumado. Mas beleza, a gente pode ajeitar isso também. Beleza. Nem sempre é vírgula. Exatamente, exatamente. Por isso que eu não queria falar o common aí, mas tá safe do safe. Beleza. Então, tá claro isso aqui, galera? Tá claro isso aqui? Então, isso aqui é um arquivo CSV. É basicamente um arquivo de texto que tem alguma coisa que separa as informações aí pra gente. Beleza? Um outro arquivo CSV, esse customer aqui, ó. Olha só. Tem uma porrada de coisa. Uma porrada de coisa. Quantas linhas tem esse arquivo?
792. Olha só. Beleza? E a primeira coluna ali é justamente, a primeira linha é justamente o cabeçalho aí do meu arquivo. Beleza? Então é o seguinte, vamos tentar abrir aí um arquivo qualquer. Então a primeira coisa, a gente vai pegar aqui. Ah, até para mostrar uma outra coisa, se eu abrir esse arquivo aqui, ó, se eu abrir esse arquivo, o CSV, olha só, vou abrir ele para vocês verem, tá? Aqui no próprio Excel. Então, ele é isso aqui no Excel, ó. Ele é isso aqui no Excel. Beleza? Ó, tá aqui. Ele é isso aqui no Excel. Show? Tá aqui esse arquivo no Excel aberto, tá? Aí como que a gente faz para abrir ele aqui no nosso pandas, né? Então eu posso colocar aqui, ó, import pandas spd, tá lá? E aí eu posso colocar aqui, ó, df customers igual a pd.read_csv, desse jeito. E aí eu tenho que passar o caminho deste arquivo. Então perceba, ó, eu estou executando esse código aonde? Aonde que esse código está sendo executado? Esse código, como a gente está usando ele de forma iterativa, ele vai ser executado aqui dentro da pasta chamada dia02. Então, para eu chegar aqui nos meus dados, eu tenho que andar um diretório para trás. E para andar um diretório para trás é ponto, ponto. Então, quando você usa ponto, ponto, você está subindo um nível do seu diretório. Subindo o nível do seu diretório, nós vamos estar aqui no Desbravando Pandas. Então, agora eu posso descer para a pasta chamada Data. E aí eu posso simplesmente passar o Customers. Então, agora sim, customers.csv. Deste jeito, tá? Vamos executar isso para ver o que acontece. Então, eu estou passando aqui. Estou pegando o pandas e usando um método do pandas. A gente estava usando antes a classe de séries e a classe dataframe. Agora nós estamos usando um método do pandas chamado readCSV. E a gente só passa aqui o nome CSV, o endereço do arquivo CSV. Vamos executar para ver o que acontece. Olha só. Ele importou. Ele importou do jeito que a gente queria? É desse jeito que a gente queria? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ele está importando tudo como se fosse uma coluna só. Então a gente pode, né, especificar no momento da leitura qual que é o separador. Então a gente pode colocar uma vírgula aqui e colocar CEP igual a ponto e vírgula. Por quê? Porque o padrão é a vírgula. Então, se você quiser passar o mouse, passa o mouse em cima de readCSV, ele vai te mostrar aqui, ó, várias informações, ó, várias informações. E aí, tudo isso aqui de opção para você utilizar, tá bom? Então, você pode agora deixar assim, ó, CEP igual a ponto e vírgula. Quando você faz isso, olha só que... Opa, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver. Oxi. O que eu fiz de errado, mano? Ah, é ao vivo sempre dá pipoco, né? Até o meu, se eu não colocar R antes do... Porque provavelmente você tá no Windows. O que eu fiz de errado aqui, mano? Só por causa do CEP? Deixa eu ver aqui uma coisa. O meu deu igual? F. Pera aí. Deixa eu ver o que aconteceu. A gente testou tudo isso aqui em live, mano. Era pra funcionar. Será que é... Oxi. Eu tô achando que tá faltando isso aqui. Vamos ver uma coisa, rapidão. Linha 443. Espera aí, linha 443. Na linha 443 tem algum pipoco. Ai, o que aconteceu na linha 443? Eita! Cara,
Na linha 443 tem uma cagada lá. Acho que foi um misclick. Foi um misclick. Na linha 443 tem alguma coisa estranha lá. Agora vai, ó. Não, não, não. Foi um misclick. Eu vou até atualizar, mano. Posso até atualizar lá o diretório, mas eu fiz cagada em algum momento lá na hora de subir os dados. O meu nem vai dar pau, nem colocando barra contra. É. Então, esse SRC PF aí deu algum pipoco, cara. Deu cagada. Pera aí, eu vou arrumar. Nossa, eu posso até depois ter que editar isso. Deixa eu ver onde que tá os dados, que aí eu já vou arrumar aqui. Desculpa aí, galera, não tinha percebido isso. Foi no momento de ter aberto aí os dados. Vou deletar esse cara e subir esse de volta. Pronto. Pronto. Tá lá, galera. Se alguém quiser pegar o dado, eu já subi lá pro endereço, tá bom? Mas é só remover, galera. É só remover. Beleza? É só remover. Mas já tá lá. Beleza. Então, galera, olha só que nice. Agora, a gente tem isso aqui, ó que lindo. Ó que lindo. Então, a gente tem aqui uma tabelinha. A gente tem uma tabelinha. O que que tem nessa tabela? Nessa tabela tem o ID do meu consumidor, né, do meu cliente final. Tem o nome dele, que por acaso são vocês aí do chat, né, por conta do nosso sistema de pontos. E a quantidade de pontos que essa pessoa tem. Olha só que da hora. Então, é isso que a gente está utilizando aí para o nosso curso, o nosso próprio sistema de pontos para a gente fazer análise desses dados, beleza? Então me digam uma coisa, galera, me diga uma coisa, agora que a gente tem esse data frame nas nossas mãos, me diga, qual que é o tamanho desse data frame em número de linhas e número de colunas? Como que a gente encontra isso? Como que a gente encontra isso? Fala comigo. Como que a gente encontra o número de linhas e o número de colunas? Então, a gente pode colocar aqui o defcustomer.shape. Está aqui embaixo, né? Está aqui embaixo, mas para o atributo que vai trazer essa informação é o shape. Então, o def.shape, ele traz uma tupla, igual a gente viu, só que agora com dois valores, porque eu tenho linha e tenho coluna. Então, eu tenho 791 usuários e 3 colunas, tá bom? E 3 colunas, ok? Olha só que legal. 791 e 3 colunas. Agora, quanto será? Como é que eu descubro quantos mega, quantos giga, quantos bytes essa tabela está ocupando na memória? Galera tem que dar sub, pô. Galera tem que dar sub. Começar a fazer livezinha só pros subs do canal, hein? Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. AD Carry, É isso. Sub não toma Ed, joga pro sub. É isso aí. Memory usage, isso aí, vamos usar. Em info, exatamente, Tess Domingues. Então, voltando do Ed já. Quem voltou do Ed, levanta a mão. Tá tudo no YouTube, Gaf Gaf. Tá tudo no YouTube, mano. Então, vamos lá, galera. Quando a gente coloca defcustomer.info, a gente vai ter essa informação aqui. Só que essa informação aqui, ó, ela tá estranha, só 18KB. O que a gente pode colocar? Memory usage e coloca um deep aqui. Quando a gente coloca um deep, a gente vai ter agora a real informação aqui de quanto que esse dataset está ocupando em memória, tá bom? Perfeito. Se a gente quiser saber uma estatística descritiva da quantidade de pontos, da fotografia de quantidade de pontos que os meus consumidores têm, como é que eu faço? Para saber uma estatística descritiva desses pontos, a gente pode usar defcustomer na posição points.describe, desse jeito. Olha lá que legal. O problema é que a gente está falando que esse cara está com um tipo de
Tá com o tipo de... Olha como é que tá aqui. Tá com o tipo de object. Então a gente tem que transformar esse carinha aí para um tipo de inteiro. Tá bom? Então vamos conhecer aí esse cara chamado astype. E aí aqui a gente pode colocar int desse jeito. Então quando a gente faz astype na posição int, o que ele está falando aqui? Nossa, a gente tem mais caquita. Tem mais caquita aqui no CSV, mano. Tem mais caquita no CSV. Nossa. Vamos arrumar na mão? 59A, 59A. Vamos arrumar na mão? Aqui vem float. O meu tá em float. O meu já veio com int. Que desgraça. É misclick. É misclick isso aqui. Um cabra, um arquivo CSV. Beleza. Então vou tentar importar de novo. Vamos ver. Agora veio como? O meu veio como int64. O meu veio com int64. Describe. Agora sim. Aqui veio sem o 59A. Aqui vem float. Comparem comigo aí. Isso é trabalho de engenheiro de dados? Nem fudendo. Tudo cientista mesmo. Beleza, teve gente que veio int, tem gente que veio float. Me fala das estatísticas. Bateu as estatísticas? As estatísticas que bateram? Todo mundo tá com 791. A média deu 206. O meu veio com object ainda. Será que tá com cagada aí, Rodrigo? Tá igual o meu? 59A? Bateu tudo? Bateu tudo? Bateu? Eu nem consegui ler o arquivo aqui. Ué, Otami, tem que apagar, velho. Lá na linha 440 e pouco, tinha escrito umas coisas estranhas. Tem que apagar aquilo lá. Na última linha. Na última coluna. Tinha um SRC, underline, foda-se lá. Tem que apagar. Beleza? Então, todo mundo bateu aí comigo? Tá batido? Mesmo quem fez float e tal. Quem veio como object tem que corrigir lá. Ah lá, a Tess Domingues mandou. Procura por srcpf e apaga esse cara. Apaga esse srcpf aí. Beleza? Continua. Mesmo se apagando, ô Cordeiros? Mesmo se apagando? Estranho, mano. Estranho, estranhaço. Linha 453. Também acho que é 453. Beleza. Então, olha aqui, galera. Vamos ler aqui o que está escrito. Ele está falando, então, que pontos aí a gente tem 791, certo? 791. A média de pontos aí que a galera tem é 206. O desvio padrão é 441. Tem gente que não tem nenhum. E quem mais tem 4.404. 4.404, tá? E a mediana é de 58. Olha como a média difere da mediana. Vocês separaram? Perceberam como difere? A mediana eu tô falando de 58 e a média eu tô falando de 206. Difere muito a média da mediana. Então isso aqui tem uma cara de ser bastante assimétrico, né? Tem uma cara de ser bastante assimétrico. É que a média é muito influenciada pelos outliers, exatamente. Vamos ver tudo isso no curso de estatística. Beleza. Agora, galera, vamos lá. Quero fazer mais algumas coisas aqui com vocês. Voltando pro Def Customer. Eu quero descobrir, mano. Eu quero descobrir quem que é. E aí agora a gente já vai aprender coisas novas, hein? Eu quero saber quem que é o rapazinho ou a rapazinha que tem o máximo de pontos.
quem é que tem o máximo de pontos? Vocês entenderam? Quem é que tem o máximo de pontos? Como é que a gente faz para descobrir quem é que tem o máximo de pontos? Beleza? Temos 791 pessoas aí. Quero descobrir quem é que tem o máximo. Como que a gente faz? Então, de novo, né? Se eu olhar aqui o describe, o máximo é 4.304. 4.304. Então, agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês, antes da gente ir direto para isso, eu quero fazer a seguinte pergunta. Como que vocês fariam se eu tivesse... Ó, vamos lá. Beabá, hein? Igual a gente fez com séries ontem, eu quero fazer aqui com vocês. Se eu pegar e fizer o seguinte, eu tenho notas aqui, notas. E aí eu tenho uma nota aqui, ó, 4.5, 6, 7 e 3.5, beleza? Eu quero saber a posição de todas as notas que são maiores do que 5. Eu quero saber a posição de todas as notas que são maiores do que 5. Quero pegar só as notas que são maiores do que 5. Como é que eu faço? Como é que eu faria isso? Eu teria que fazer um for e em notas print notas, por exemplo. Print i, perdão. Tá aqui. Então eu estou exibindo todas as notas. Mas eu só quero agora if i maior do que 5. E aí eu exibo só essas notas. Certo? Então é assim que a gente faria um filtro, digamos assim, nas nossas notas se elas forem maiores do que 5. Beleza? Tudo bem? Beleza? Tamo junto? Aí o que acontece, galera? Como que a gente faz a mesma coisa aqui nos pontos, né? Então, é o seguinte, se a gente pegar aqui e a gente viu como fazer esse if, certo? A gente viu como fazer esse if, beleza. Agora, uma outra coisa que eu quero fazer. Como é que eu faria para somar um ponto para todas as notas? Como é que eu faço para somar um ponto em todas as notas? Fala comigo. Eu poderia fazer assim, ó, notas, for e em notas, aí eu posso colocar notas novas aqui, notas novas, igual a isso aqui. E aí for e em notas, notas novas, ponto append e mais um. Teria que fazer isso aqui, né, ó. Teria que fazer isso aqui, certo? Não dá para eu simplesmente pegar minhas notas aqui e somar mais um. Não dá para eu pegar simplesmente e fazer assim, ó, notas, underline, mais um, por exemplo. Não dá para fazer isso, né? Ele não vai somar para cada elemento. Não funciona, ó, não dá certo. Então eu teria que percorrer elemento por elemento e somando um, certo? É isso aqui que a gente vê realmente quando a gente está trabalhando com listas. Agora eu vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Quando a gente está falando de uma série, a gente pode fazer operações escalares e operações vetoriais com essa série. Nossa, Theo, que nome difícil, o que isso significa? Significa que eu posso pegar a minha série, que ela é um vetor, ela é um conjunto de elementos, e eu posso fazer uma operação matemática, como por exemplo, somar 1000 pontos aqui. Então, perceba, eu adicionei 1000 pontos para todo mundo. Só de eu fazer séries, as minhas séries, mais 1000, o que ele fez? Ele pegou um escalar, que é o número 1000, e somou na minha coluna inteira. Então, é um único valor, é um único valorzinho aqui, somando na minha coluna inteira. Beleza? Ô, Lucas, beleza. Valeu demais.
Então, que acontece? Se eu pegar o número, a minha série points e somar mais 1000, vai somar para todos os elementos da minha série. Beleza? Perfeito. Eu posso fazer também menos 1000. Posso fazer menos 1000. E tá lá. Eu posso fazer vezes 10. Também funciona. E a gente pode fazer também operações lógicas. Eu posso fazer comparações. 1000 para cada índice, 1000 para cada valor. 1000 para cada valor. Beleza? Se eu fizesse uma coluna que não é número, aí vai dar chabu. Então, olha só. Se eu quero saber quem que são os pontos maiores do que, por exemplo, 1000, o que ele vai retornar para mim? O que ele está retornando para mim? Beleza? O que ele está retornando para mim? Ele está retornando uma série booleana. Ele está me retornando uma série do tipo booleana. Por quê? Porque ele está aplicando essa condição lógica para todos os valores da minha série. Beleza? Ele está aplicando em todos os valores da minha série. Então, da mesma forma que eu posso fazer operações aritméticas, como soma, subtração, multiplicação, eu também posso fazer operações lógicas, como comparação. Como colocar maior, menor, igual. E aí ele me retorna todos os elementos, a mesma quantidade de elementos, só que agora comparando se é de fato maior ou menor. Então, essa parte aqui da direita, quando eu estou olhando para todos esses falsos e trues, ele está me falando se aquela linha é verdadeira para aquela comparação lógica. Ok? Ele percorre toda a lista automaticamente? Não é que ele percorre, ele faz uma operação vetorial, que a gente chama. Ele não vai fazer um for aqui. Tá? Beleza? A gente não precisa pensar que isso aqui é um for. Beleza? Ele só está aplicando em todos os elementos. Ele está aplicando em todos os elementos. Ok? Beleza. Por que a gente está fazendo isso, galera? Porque agora, se eu tenho true e false, eu posso fazer o seguinte. Ó, isso daqui é a minha condição. Condição. Olha só, condição. Aqui na linha 20, eu tenho a minha condição. Agora eu posso fazer o seguinte. Se eu pegar df, underline customer, na posição condição, desse jeito. O que vai acontecer quando a gente digita df customer na posição condição? Ele vai retornar apenas as linhas que são verdadeiras, aonde a minha condição é verdadeira. Perceba que ele começa na linha 1, depois ele pula para 3, depois para 5, depois para 26, depois para 29, depois para 34 e assim por diante. Então, quando você está utilizando uma condição lógica no seu código, pandas, fazendo uma comparação de uma série com algum outro valor e isso retorna uma série do tipo booleana, você pode passar essa série para a posição do seu data frame, que ele vai retornar só as linhas que são true dessa série. É assim que se faz filtro em pandas. Beleza? É assim que se faz filtro em pandas. Então, agora, voltando para o que a gente queria, voltando para tudo que a gente queria, como é que eu faço para descobrir quem que é a pessoa que mais tem pontos no nosso dataset? Como é que a gente faz isso? Então, primeiro, aqui, a gente pode descobrir qual que é o máximo de pontuação. Então, máximo de pontuação vai ser df customer
na posição points.max. Olha só, esse daqui é o máximo de pontos que a gente tem, beleza? E aí a gente pode pegar agora e falar assim, cara, como que eu faço para comparar então df underline customer na posição points igual ao quê? Ao máximo, desse jeito. O que isso aqui retorna para a gente? Vai retornar false, 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 e vai ter alguém que vai ter o mesmo número que o máximo, que não está aparecendo aqui, mas vai ter. Então a gente pode colocar isso aqui como condição, desse jeito. Então, essa parte aqui que eu estou selecionando na linha 26, que é def customer points igual a máximo, isso aqui, essa parte que a gente acabou de falar, ela vai ser o quê? Uma série booleana com verdadeiros e falsos. E aí eu posso pegar agora o def customer e colocar na posição condição. E pronto. A gente tem aqui a pessoa que tem mais pontos. A gente está pegando a linha inteira da pessoa que é igual a máximo. O que é comum da gente ver? O que é comum da gente ver? É comum a gente ver alguma coisa um pouco mais direta, como por exemplo, a gente vai remover essa parte da declaração máximo e a gente vai colocar diretamente aqui no lugar do máximo na comparação lógica. E pronto. Então, é comum você ver alguma coisa nesse sentido, ó. Nesse sentido aqui. E é mais comum ainda a gente ver alguma coisa com o sentido desse jeito que eu estou escrevendo agora, que é a condição lógica estar toda aqui dentro, deste jeito. Tá? Fica meio horripilante, mas é comum também. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês se acostumarem. O que a gente está fazendo nesse momento aqui? A gente está colocando df pontos igual a um escalar. Aqui. Desta maneira. Na linha 29. Isso daqui internamente vai retornar uma série booleana que eu já estou aplicando filtro. Beleza? Theo, eu poderia pegar o retorno max que veio do describe? Poderia, mas não faz muito sentido, tá? Ô Lucas, tá dando pra pegar aí, cara? Melhorou? Cara, é tipo filtrar água com filtro de barro. O outro filtro serve a torneirinha. É. Boa. Legal. Então, é isso. Ok? Tá claro, galera? Então, isso aqui, galera, é o que a gente acaba de aprender com filtro no Pandas. É isso. Apareceu o nome da pessoa? Apareceu aqui, ó. Apareceu aqui. O que isso daqui retorna, galera? Isso aqui tem cara do quê? O que isso aqui tem cara? Isso aqui eu falo, esse retorno da execução. O que essa execução aqui, quando a gente executa ela com essa condição lógica, etc., qual que é a carinha dela? Qual que é a carinha dela? Isso aqui tem cara do quê? Isso aqui que está selecionado. Um data frame, certo? Tem cara de data frame. Se isso é um data frame, eu consigo navegar nas colunas? Não consigo navegar nas colunas? Então, se eu quero pegar o nome, o que eu posso fazer? Eu não posso aqui depois disso, mandar um name, depois de toda essa caralha toda aqui, ó, depois de def customer, de toda a condição lógica, etc. No final da linha, eu não posso simplesmente pegar aqui e colocar um name para ver o que acontece? E aí, ele está retornando isso.
agora, galera, eu sei que tá ficando meio gigante, mas é agora que eu quero mostrar uma coisa, o porquê que a gente falou tanto de iLock e lock. Tanto de iLock e lock. Se eu quero obter apenas o nome, como é que eu faço para obter esse nome aqui? Como é que eu faço para obter esse nome? Porque isso aqui é o quê? Isso aqui tem cara do quê? Isso aqui tem cara do quê? Essa parte aqui que eu estou selecionando, esse resultado aqui, tem cara de uma série. Isso aqui tem cara de uma série, com uma posição só, mas é uma série. Então, para eu obter apenas o primeiro valor, eu tenho que dar um ponto lock ou iLock? Não, não é iLock 476. É iLock na posição 0. iLock na posição 0. Porque é a posição, galera. É a posição da série. Se for com o lock, eu vou ter que passar o índice. E eu nunca vou saber o índice dessa porra. Eu nunca vou saber o índice ali do cara. Tá ligado? Não vai dar pra eu saber. Então, eu preciso sempre passar na posição 0. Então, ó, isso aqui ficou gigante. Vamos melhorar isso? Vamos melhorar isso? Vamos melhorar? Vamos colocar aqui, ó, condição. Que a gente pode colocar condição. Condição vai ser igual a isso. Aí tá aqui condição. Condição. Aí aqui a gente pode colocar df underline maior. Que vai ser isso. E aí eu posso pegar df maior, colocar na posição name.iLock. Olha só que massa. E aí eu chego no markzeira. Olha só que da hora. Olha só que da hora. Então a gente tem aqui a condição desse cara aqui de df customer points igual a customer points na posição máxima. É isso, beleza? Aí a gente pega essa condição que vai retornar uma série booleana, taca para dentro de def customer, tá aqui dentro de def customer. A gente pega esse data frame def maior e busca a coluna name e pega a primeira posição, que é justamente quem tem o maior. Olha lá. Mas pegar o valor de uma série é somente usando... Não, você pode usar lock é lock, a gente falou disso ontem. Mas eu não sei que posição que tá, qual que é o índice desse cara. Entendeu? Para eu buscar. Senão eu vou ter que abrir ele. E ele pode mudar. Se eu chumbar ali 400 e alguma coisa, e esse cara muda, aparece um outro, em algum momento aparece um outro ser humaninho que tem mais pontos. Não vai ser mais o 400 e alguma coisa. Então, o 0 eu garanto que eu estou pegando sempre o primeiro. Beleza? Então, isso, cara, é assim, a maior motivação de eu ter falado ontem sobre a iLock e Lock, tá? Beleza? Tá claro, galera? Além desses dois, a outra forma, cara, é mais esses dois mesmo, tá? iLock, Lock ou direto. Ou direto. Você não passa aqui o iLock, você passa direto o nome. Tamo junto? Tamo junto, galera. Tem gente perguntando aí, vai ficar tudo salvo no YouTube, mano. Vai ficar tudo salvo no YouTube. Tá bom? Tudo salvo no YouTube. Fala comigo aí, galera. Não quero perder vocês. Deu para entender como é que a gente faz condições lógicas no nosso data frame? De pouquinho em pouquinho, mas tamo junto. É isso, vamos de pouquinho em pouquinho. Vamos de pouquinho em pouquinho. Beleza? Bom demais. Então tá bom, então tá bom. Então, eu vou até apagar isso daqui, porque isso aqui foi só para finalidade de exemplo. Vamos fazer coisas mais interessantes. Eu quero saber, por exemplo, quem que tá entre 1.000 e 2.000 pontos. Como que a gente faz isso? Quem está entre 1.000 e 2.000 pontos?
como que a gente vai fazer um filtro para pegar entre 1000 e 2000? Então, a gente pode colocar novamente uma condição que vai ser df pontos, aqui, df points, maior ou igual do que 1000. E agora, como é que eu coloco e também ser menor do que 2000? Seguinte, como a gente está fazendo essas operações vetoriais no Pandas, não dá para usar o AND. A gente vai usar um operador que é o e-comercial. E a gente tem que colocar esse cara aqui entre parênteses. Tem que colocar entre parênteses o df customer points maior ou igual. Então a primeira condição lógica ela fica entre parênteses e a segunda condição lógica aqui, menor ou igual do que 2000, também fica entre parênteses. Tá? Então nesse caso aqui a gente está usando o e-comercial entre as duas condições lógicas. E aí aqui a gente vai ter apenas os valores que correspondem justamente ao nosso filtro, tá? Vamos ver se isso aqui é verdadeiro. Se a gente colocar df customer na posição condição, a gente vai ter só a galera que está entre 1000 e 2000? Olha só, sim. Só a galera entre 1000 e 2000. Não tem ninguém aqui diferente disso, tá? Não tem ninguém diferente disso. Vou deixar aqui para vocês verem como que está. Beleza? Deu para entender? Tamo junto? Muito difícil? Tô perdendo vocês, mano. Tô perdendo vocês. Não quero perder vocês. Fica comigo. Dá para usar um describe? Dá para usar um describe. Ponto describe aqui. Vai pegar só os dados numéricos. Não tem problema. Ele mostra, olha só. Aí a gente mostra o describe. Qual que é um ponto extremamente importante disso daqui, galera? Tá? Vocês estão junto comigo? Porque agora a gente vai dar mais um passo ainda falando sobre filtros. E pode bugar um pouco a cabeça de vocês. Tá bom? Vocês lembram? Vocês lembram quando a gente falou, não sei se eu falei isso, acho que eu não falei isso para vocês, de listas. Lembram quando a gente falou de declaração de variáveis? O describe prova que está só... Sim, prova, exatamente. Lembra quando a gente falou sobre declaração de variáveis? E o que eu falei para vocês? Que as variáveis eram como o quê? O nome da variável era como o quê? Lá no curso de Python. Eu falei que as variáveis eram como post-its. Lembra que a gente falou isso? As lives eram como post-its. E aí, o que acontece? O post-it a gente vai colando em vários lugares. O que acontece? Vocês concordam que eu posso ter um mesmo objeto aqui, ó, esse objeto aqui, e eu posso colar vários post-its nele? Vocês concordam que eu posso fazer isso? Eu posso, um quadro é o maior exemplo disso, tem um quadro com vários post-its. Eu posso ter uma garrafa com vários post-its. Pois bem, então vamos supor que a gente crie uma lista chamada A igual a 1, 2, 3, 4, beleza? E aí eu falo que B é igual a A, desse jeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, print A e print B. Olha lá, print A e print B. Beleza, certo? Tudo tranquilo. Só que aí, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que B vai adicionar um elemento, o elemento 5. E aí eu vou copiar aqui, print A e print B. O que aconteceu, galera? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Quantas listas existem? Quantas listas existem aqui? Só existe uma lista. Só existe uma lista. Existe esta lista aqui. Só que eu tenho um post-it escrito A em cima dessa lista e eu tenho um outro post-it também escrito B nessa mesma lista. A outra é só referência? Então, aí que tá. Não é que a outra é referência.
As duas são referências. No Python, a gente só trabalha com referências. Beleza? No Python, tudo é referência. O meu A é referência. Até mesmo os valores dentro da lista são referências. Por isso que você pode usar qualquer tipo dentro da lista. Porque cada elemento da lista é apenas referência para os objetos. Beleza? Não é que ele sobrescreve, ele só está apontando, é o post-it. É o post-it. Pensa que é o post-it. Eu estou pegando meu post-it e estou colando na minha garrafa. Se eu alterar essa garrafa, se eu abrir essa garrafa, vocês concordam que os dois post-its ainda estão falando da mesma garrafa que está aberta agora? Ela mudou o estado. Ela mudou para quem? Para os dois post-its. Porque os post-its só estão colados na mesma garrafa. Beleza? Beleza? Então, não é isso não, Dechaotic. Não é isso não, Dechaotic. Não é isso não. Não é que ele adiciona na A ou não adiciona na A. Não existe nova lista. Não existe nova lista. É apenas uma lista. É apenas uma garrafa. É apenas uma garrafa. Entendeu? Tipo assim, mano, ó, vou tentar dar outro exemplo. Geladeira da sua casa. Geladeira da sua casa. Você só tem uma geladeira na sua casa. Se eu mudo a temperatura do freezer, a temperatura do freezer também vai mudar para minha esposa, para minha filha, para todo mundo, porque só existe uma geladeira. Só que nós três usamos a mesma geladeira. Então, se eu altero ela, eu altero para todo mundo. Não altero só para mim. Eu não tenho uma cópia da geladeira minha, entendeu? Se eu quero fazer essa cópia da geladeira, eu tenho que fazer aqui b igual a ponto copy. E aí eu copiei agora a lista. Depois que eu copio a lista, eu estou falando assim, ó, são coisas diferentes. 3 variáveis na geladeira, exatamente. Então agora eu separei. Beleza? É como os hard links no sistema do arquivo Linux, exatamente. Beleza? Então tá bom. Tá claro isso, galera? Tá claro isso? Então, agora vamos lá. Por que eu tô falando toda essa merda, né? Voltando pro Pandas. Quando a gente faz um filtro como este daqui, de pegar o valor mais alto, né? Quem que é o valor mais alto? E quando a gente faz isso daqui, o Python não está criando dataframes novos. Ele não está criando dataframes novos. O que é muito bom. O que é muito bom. Por quê? Porque isso economiza memória. Imagine eu ter que pegar um pedaço do dataframe e agora criar novo. Então, o que ele faz quando ele aplica filtro? Ele te traz a referência dos dados filtrados, mas ele está apontando para os mesmos dados. Vocês entenderam a diferença? Entenderam o que está acontecendo? Então, a minha memória não está explodindo. Eu não vou começar a explodir, não vai começar a criar mais e mais e mais e mais memória. É uma consulta? É uma consulta. Só que é uma consulta que ele não duplica o resultado da consulta. Ele só está apontando para os elementos onde a condição é verdadeira. E aí ele te mostra aquele conjunto. Beleza? Tudo bem? Parecido com o index? Mais ou menos. Então, se a gente tentar pegar, por exemplo, né, pegar esse carinha aqui, que vai estar na condição, né, df underline 1000 2000, ó, criando dataframe novo chamado df underline 1000 2000, que vai ser igual à nossa condição aqui, ó, desta maneira, tá lá. Olha só, tá aqui. Agora eu vou tentar fazer um negócio. Eu vou tentar alterar alguma coisa aqui. Por exemplo, vou criar aqui um campo novo que vai ser points igual a points mais 1000. Desse jeito. E vou dar um Ctrl Enter. Olha só.
Ó, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que que ele tá falando? Ele tá falando, mano, você tá tentando setar um valor na cópia de um slice from a data frame. Tipo assim, você tá por meio de uma referência, uma fatia que você pegou, você tá tentando alterar alguns valores, velho. Então o que que acontece? Se você tá alterando essa galera aqui, você pode estar impactando o seu dataset principal. Você pode estar impactando o seu dataset principal aqui, ó. Esse cara. Esse cara aqui. Você pode estar impactando justamente esse cara. Por quê? Porque você está alterando uma coluna de uma fatia que está filtrada. Sacou? Isso é extremamente perigoso. É, que não é a cópia, né? Mas a referência. Exatamente, Rofran. Então, galera, se você vai aplicar um ó, escuta o que eu tô falando. Se você vai aplicar um filtro para depois manipular esse dado, se você vai fazer um filtro para depois manipular o dado, faça uma cópia deste resultado. Como que faz uma cópia? É só vir aqui depois do seu filtro e colocar ponto copy. Só isso. Agora ele não vai reclamar mais. Prontinho. Se você olhar agora, tá aqui o seu data frame novo com, ó, nem satisfaz mais a condição, porque eu já alterei. Adicionei 1000 para todo mundo. Isso é extremamente importante e pouquíssimos lugares dão atenção para isso. Certo? Aqui também tem aquelas paradas de deep copy. No Python tem, tá? No Python tem o código, mas você não precisa disso aqui no Pandas, tá? Você pode usar só o copy. É que o deep copy você quer copiar exatamente o endereço, né? O deep copy. Toda vez vem o Ed. Nossa. Pandas é similar a SQL? Mais ou menos. Tem suas diferenças aí. O objetivo é o mesmo. Mas tá claro isso aqui, galera? Não entendi o copy. Você vai copiar o resultado do filtro? É, aí eu vou criar um novo objeto. O R Cordeiros. Ele vai... eu vou criar um novo objeto. Então, o que que acontece? Quando eu não tenho... Deixa eu esperar o Ed, que aí eu explico para todo mundo. Tá? Vamos fazer... Simbora uma pausa. Me dá... Só voltar, o Chagazado. Que aí a gente faz, tá? Ó, então... Todo mundo voltou do Ed? Quem voltou é do Ed aí? Tá com nós? Todo mundo voltou? Lá no YouTube. Exclamação YouTube. Então é o seguinte, galera. Olha só. Sem o copy, sem o copy, sem o copy. O que que acontece sem o copy? Acontece que esse dataframe DF1000-2000, ele não foi duplicado daquela fatia que a gente está filtrando. Não é um dataframe novo. Ele só é uma referência para os mesmos dados do dataframe antigo, só que para a fatia que é verdadeira dentro da nossa condição lógica. Entendeu? Então eu não estou aumentando o tamanho dos meus objetos em memória. Ponto. Quando eu faço ponto copy, eu estou pegando essas linhas que eu encontrei que são verdadeiras na condição lógica e aí realizando uma nova cópia para ficar separada do meu dataframe original. Então os dados do dataframe original continuam lá, íntegros, certinho, e agora eu tenho uma cópia aonde a minha condição foi verdadeira, com o ponto copy. É um recorte, exatamente. Beleza? É isso. E aí você pode alterar agora o carinha DF1000-2000, por quê? Porque está desvinculado. Ele fez uma cópia dos dados. Beleza? É isso. Tá bom?
Ufa. É isso? Tamo junto? Deu para entender? Então, filtros e copy. Essa é a primeira parte da aula de hoje. Beleza? Se eu quiser filtrar para justamente tratar o dado original, ele vai ficar me dando esse alerta. Ô Bia, aí se você quer tratar o dado original, provavelmente você não vai estar fazendo filtro, certo? Você não vai estar fazendo filtro. Então você não precisa se preocupar com isso, tá? Se você não quer tratar o dado original, você vai estar fazendo filtro, aplicando filtros. Agora, se é o dado original, você trabalha direto no dado original, não precisa fazer filtro, tá bom? Beleza? Galera, é isso. Voltamos às 9 em ponto. Tá bom? Às 9 em ponto. Para reduzir o uso de memória só com copy? Não, o contrário, mano. O contrário. O contrário. O copy você está gerando cópia, você está aumentando a memória. Você está colocando mais objetos em memória. Sacou? Sem o copy é para você diminuir o uso de memória, só que você está comprometendo a integridade do seu dado. Sacou? Se você não for alterar o seu dado, não tem problema. É como se usasse um filtro no Excel, alterasse os dados e mudasse os dados da tabela toda. Exatamente. Exatamente. Salve! Não sei se você comentou, mas o canal do YouTube vai ter conteúdo exclusivo ou vão ser os mesmos da Twitch? Não, o Clauil, isso aí ainda não sei exatamente o que é que eu vou fazer, né? Mas eu tô pensando em colocar alguns conteúdos que são gerados a partir das lives lá, tá ligado? Então, por exemplo, já tem duas coisas lá que foram feitas em live, é, que são exclusivos para membros, que é o primeiro dia do nosso projeto aí com Golang, Python e Docker e MariaDB. Eu subi ontem o primeiro dia e subi hoje o segundo dia, tá? Só para membros. Então a gente está fazendo na Twitch. O VOD fica aqui, mas aí eu não faço nenhum tipo de edição, fica o VOD cru. E aí lá no YouTube eu faço uma edição e tal, fica um recorte bem mais já direcionado. É um corte da live, né? Aqui na Twitch vai ter o VOD completo e lá no YouTube vai ter um corte da live já mais bem editado para facilitar o consumo da galera. Beleza? E aí eu tô pensando, cara, como é que eu faço para essas coisas não concorrerem, né? Porque eu quero que a galera tanto seja assinante aqui na Twitch, principalmente para não tomar ad, participar da live, ganhar pontos, participar ao vivo, e lá no YouTube também ter um conteúdo já mais premium, vamos colocar assim, né? Uma dúvida, quando é melhor fazer a manipulação no SQL e quando é melhor fazer no Python com pandas, ou é só gosto mesmo? Não, não é só gosto, tá? A gente pode falar disso, vou até esperar o pessoal voltar, porque a gente pode falar disso. O pandas, galera, galera, já tá aí? Quem tá aí? Quem daí dá um salve? Quem tá aí no chat dá um eu no chat pra gente saber se tem gente aí com a gente já, pra gente começar. 9 em ponto, hein? Eu ouvi Black Society? Sim. Black Label Society, é isso. Então é o seguinte, galera, pergunta aí, vai, vamos responder. Pergunta, pô, mas tô vendo pandas, tô vendo SQL, né? Quando que eu uso pandas? Quando eu uso SQL. Galera, SQL é sempre quando você for trabalhar com grandes volumes de dados e que esses dados estão em servidores, como por exemplo, um banco de dados Oracle, SQL Server, um Postgre, MariaDB, MySQL, caralho que for, você usa SQL. Você prepara todo o seu dado, faz vários joins lá no SQL e depois você traz isso para o Pandas. Então, o Pandas ele é utilizado para você analisar o dado e não um dado transacional, tá? Por quê? Porque o Pandas ele vai trabalhar só na sua máquina ou numa máquina reduzida, enquanto o banco de dados é um servidor que trabalha com processamento de dados, tipo, o próprio nome fala, banco de dados, então ele está preparado para isso. Agora, o Pandas é quando você está trabalhando na sua própria máquina e você está interessado em fazer análises mais avançadas que às vezes o SQL não é capaz de fazer, entendeu? Então, use o Pandas num volume de dados reduzido depois de você ter juntado várias bases e chegado numa tabela, digamos assim, final, já mais estruturada. E aí você só
segue na análise daquele conjunto de dados, daquele dataset. Beleza? Tá bom? Por isso não se usa pandas para engenharia de dados na hora de ingerir os dados. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Tudo bem? Então é o seguinte, galera. Vamos lá. A gente fez coisa pra caramba aqui já, né? A gente fez coisa pra caramba. Então, vamos revisar antes da gente seguir, porque já estamos avançando aí no horário. Não quero deixar vocês mais esperando. Mas a gente viu como importar dados usando o CSV. A gente viu aqui como ver o tamanho, dimensão dos nossos dados, tá? A gente viu aqui também qual que é a dimensão do tamanho em memória dos nossos dados. A gente fez um describe dos dados. A gente viu aqui como fazer filtros nos nossos dados utilizando uma condição lógica. Lembrando que eu posso pegar uma série e comparar, fazer uma comparação lógica, uma operação lógica dessa minha série com alguma outra coisa, que ele vai me retornar uma série nova só de booleanos. Aqui a gente viu a mesma coisa e aí a gente mostrou o cuidado que a gente tem que ter em usar o ponto copy. E percebam, né? Quando a gente faz a comparação lógica, o retorno dessa comparação lógica é um data frame igual ao data frame anterior, com as mesmas colunas, só que com as linhas filtradas, tá bom? Então é isso. Que mais? Então é isso aí, a gente viu aqui que a gente pode somar valores e tal. Beleza. Tá. Tem algumas coisas que eu pulei, então aqui a gente está falando dos filtros, né? Tudo bem até aqui, galera? Falei aqui uma revisão, basicamente para a gente filtrar as coisas e tal. Eu quero que a gente dê alguns passinhos aí para trás, tá? Seguinte, olhando para esse dataset aqui, a gente viu como fazer aí, como andar nas linhas, né? A gente viu o lock, iLock, a gente viu como andar nas linhas, tá? Como que a gente anda nas colunas? Então a gente viu que a gente pode pegar aqui o df customer e passar, por exemplo, name, desse jeito, né? A gente viu que a gente pode passar UUI ID, desse jeito. Mas como é que eu faço para pegar só duas colunas? Igual no SQL, que a gente usa select, UUI ID e name from def customer, né? Como que a gente faz para selecionar só duas colunas? Eu quero selecionar o UUI ID, desse jeito, e o name. Não me interessa mais o points, eu só quero UUI ID e eu quero o name. Quero selecionar essas duas colunas. Como que a gente faz? Para pegar só uma, é só eu passar assim, que eu tenho uma série. Mas eu não quero só uma, eu quero as duas. Eu quero UUI ID e name. Como que a gente faz? Bom, é tentador a gente colocar aqui desse jeito, né? Desse jeito. Com o name, né? Desse jeito, estou falando desse jeito, às vezes a pessoa não está enxergando aí na tela, mas basicamente é tentador a gente colocar UUI ID, vírgula, name. Isso aqui não vai funcionar, tá? Isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque isso daqui é como se a gente estivesse querendo acessar uma chave chamada UUID name. Não existe essa chave. Não existe essa chave. Então, o que acontece? A gente pode passar uma lista de valores aqui para dentro. Por exemplo, colunas, assim, ó, colunas. Colunas igual a UUID. Isso daqui é uma lista com um único elemento. Se a gente passar, olha a diferença. Se eu escrever só UUID desse jeito, ó, isso daqui é o quê? Que tipo de objeto é isso? Que tipo de objeto tem essa cara aqui? Olha só. Que tipo de objeto? Fala comigo, vai, meu chat. Chatzinho lindo. Que tipo de objeto tem esse cara que está selecionado aqui? Séries, certo? Se eu colocar agora mais um colchete aqui, ó, desse jeito, eu passei uma lista agora, certo? Tem uma lista ali dentro que eu estou passando. Uma lista. Que cara que tem esse objeto aqui agora, ó? Que cara que tem esse objeto aqui? Que está mostrando o UID e uma porrada. Um data frame. Um data frame de uma única coluna.
beleza? Então, essa é a grande gincana. Se a gente colocar agora aqui name desse jeito, olha só. Agora a gente tem um data frame com duas colunas. Um data frame com duas colunas. Beleza? Então, é assim que a gente consegue navegar nas nossas colunas. Beleza? E aí alguém pode, às vezes você vai ter um trabalho, por exemplo, ai, olha só, você mandou aqui esse dataset para mim, só que as colunas não estão em ordem alfabética. Pode aparecer alguma merda dessa em algum momento para vocês. Ai, não está em ordem alfabética. Como é que você faz para ordenar as colunas em ordem alfabética do seu data frame? Né? Vocês podem se perguntar. Vocês podem se perguntar. Olha só que legal. Def Customer. Não, isso não vai funcionar, ô Jandy. Não vai funcionar. Como que você pode fazer? Bom, como que eu obtenho as colunas do meu data frame? A lista de todas as colunas do meu data frame. Como é que a gente obtém a lista de todas as colunas do nosso data frame? Ele é uma lista agora, não é? Não, não é. Isso aqui é uma lista. O meu data frame continua sendo um data frame, tá? Então, como que a gente faz isso? Obrigado pela raid. A gente está no meio de um curso aqui, galera. Não vou conseguir falar tanto, mas valeu demais aí. Muito obrigado aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá? O que acontece? Eu tenho aqui o meu data frame, eu tenho as colunas. Para eu obter essas colunas, como que eu faço? Ponto columns. Tá aqui, ó, ponto columns. Eu tenho minhas colunas, beleza? Tenho minhas colunas. E eu tenho, depois do ponto columns, eu posso chamar isso aqui de toList. Eu jogo isso aqui para uma lista. Olha só. Então eu tenho data frame columns, que é um atributo do meu data frame, e essas colunas eu tenho um método chamado toList. Joguei isso aqui para uma lista. Então eu posso chamar isso aqui de colunas, ó. Colunas. Simples assim. Tenho colunas, tá aqui minhas colunas. Beleza, lindo, maravilhoso. Eu posso simplesmente fazer um ponto sort das minhas colunas. E eu ordenei a minha lista de colunas. Então, perceba, eu não mexi nada no data frame. Meu data frame tá do mesmo jeito. Não mexi porra nenhuma. Do mesmo jeito. O que eu fiz? Eu só peguei as colunas, joguei para uma lista. Então agora eu tenho uma lista com o nome das minhas colunas. Nada a ver com o data frame, não tem nada a ver com o data frame. Só peguei o nome das colunas, beleza? E eu ordenei em ordem alfabética. O que eu posso fazer? Eu posso pegar agora e digitar df underline customer na posição colunas. O que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim. A gente não navegou desse jeito? A gente não navegou desse jeito aqui? Eu estou navegando do mesmo jeito, só que passando agora a ordem que eu quero. Olha só, pronto. E se eu quero reordenar meu dataset para ele realmente ficar numa ordem diferente da que ele tinha originalmente, é só eu reatribuir a ele mesmo. Foi uma pergunta que surgiu durante o intervalo. Theo, e se eu quero fazer uma cópia do meu dataframe para o próprio dataframe antigo? Tipo, o mesmo post-it, como é que eu faço? Pega o seu dataframe e atribui o que você quer. Pronto. Então, desse jeito, você está alterando o seu próprio dataframe. Pronto. Acabou. Então, eu estou pegando o meu dataframe, o post-it, e colando o meu post-it em outro lugar. Sacou? É isso que a gente está fazendo. Beleza? Estão comigo? Entenderam o que a gente fez aqui? Dá para dar um ponto sorte em uma coluna? Você quer? A gente vai ver isso depois, tá? A gente vai ver isso acho que amanhã. Como ordenar os pontos, por exemplo, né? Ordenar em ordem alfabética. Dá para fazer isso. A gente vai ver isso depois. Tem uma espécie de iLock para coluna. Ô, Heitor, você... Eu me perdi no toList. Vamos lá. Ó, o que acontece? Mas ô, Heitor, tem como a gente usar iLock sim, tá? O iLock vai tanto navegar em linha e em coluna. A gente pode ver isso depois. Seguinte, olha só. df customer, tá? df customer, existe aqui um atributo chamado columns, tá? Só que esse atributo chamado columns, ele não é exatamente uma lista. Ele está mostrando para a gente aqui nessa parte que eu estou selecionando uma lista, certo? Ó, index, e aí aqui essa parte. Só que isso não é um tipo lista, é um tipo index. É um tipo lá do pandas, que a gente não quer mexer com ele. Então o que eu faço? Eu vou converter isso aqui, que está
com tipo object, etc., tipo index aqui, eu vou converter para ponto to list, tá? Poderia fazer isso, poderia fazer desse jeito, ou poderia simplesmente converter para lista desse jeito aqui, igual a gente converte de inteiro, de float para inteiro, de string para inteiro, ou de string para float, etc. Dá na mesma. É a mesma coisa. Eu estou convertendo as minhas colunas, né, o tipo colunas para lista. É a mesma coisa. Então, o toList ou passar list, eu estou convertendo para lista. Por quê? Porque agora eu quero brincar isso no formato de lista para poder ordenar, por exemplo, desse jeito. Porque se eu estou com uma lista na palma da minha mão, eu sei trabalhar com lista facinho, certo? No Python a gente viu já lá no primeiro curso de Python como é que trabalhar com lista. Então, quero trabalhar com listas, ao invés de trabalhar com esse jeito aí, index que eu não conheço. E não é o foco aqui a gente conhecer ele. Então, vamos trabalhar com lista e faz um ponto sorte na lista para ordenar a lista e acabou. Beleza? Ficou mais claro a motivação de usar o toList? Então a gente converte para lista, ordena a lista e já era. Ordenada a lista, a gente reatribui o nosso data frame para ele mesmo com as colunas ordenadas. Beleza? É isso. Exclamação loja, ô Amazônia. Exclamação loja. E é isso. Boa. No caso, essa última linha, você sobrescreveu o antigo data frame? Exatamente. Na verdade, eu peguei o antigo data frame, ordenei ele, ele retornou uma view, digamos assim, e aí eu reatribuí o post-it do meu data frame antigo agora nesse data frame novo, que é uma view do antigo. Então, tipo, o antigo agora está sem referência nenhuma, entendeu? É isso. E a gente segue com ele aqui, desse jeito aqui. Beleza? Então tá safe do safe. Beleza, bom demais. Perfeito. Agora, galera, tô vendo aqui se eu tô pulando alguma coisa no nosso cronograma. Tá, perfeito. Como que a gente faz para renomear colunas? Então, por exemplo, nesse nosso data frame, está tudo em ordem, em nome inglês. Name, points, UID. Como que eu faço para renomear? Eu quero colocar um nome, ao invés de name, quero colocar nome. Ao invés de points, eu quero colocar pontos. Ao invés de UID, eu quero colocar simplesmente ID. Ou eu posso manter, eu quero alterar só esses dois nomes aqui. Eu quero usar o name e quero usar o points. Como que a gente faz para renomear o nome das nossas colunas? Então pode ser que apareça aí para vocês esse tipo de necessidade, né? Como que a gente faz? Eu posso utilizar o .rename. .rename. E aí, o que nós queremos renomear? Nós queremos renomear columns. Desse jeito. Então, eu vou renomear columns. Para renomear columns, eu posso passar um dicionário. Eu posso passar um dicionário para ser aqui a forma que a gente vai renomear. Aonde a chave do meu dicionário vai ser o nome antigo, por exemplo, name, e o valor vai ser o nome novo. E eu vou fazer isso aqui para name. Então, a chave do meu dicionário aqui, eu tenho um dicionário que a primeira chave é name e o valor associado a essa chave é nome. Depois, uma outra chave chamada points e o valor associado, vou até dar um enter aqui, o valor associado vai ser pontos. Se a gente executar isso, 1, 2, 3 e, olha só, executamos. Ele está mostrando para mim um data frame novo com nome, pontos e UID. Ou seja, ele renomeou as colunas que a gente pediu. Eu passei um dicionário aqui, onde a chave é name e o valor associado a essa chave é nome. Depois um points, o valor associado pontos. Beleza? Theo, isso aqui renomeou o meu data frame? Não. Olha lá. Então perceba, o rename, isso é extremamente importante. O rename, ele gera
um data frame novo. Ele não é igual ao que a gente tinha conversado de estar apontando para os mesmos valores do data frame antigo. Não, ele está trazendo para você um data frame novo. Ele não alterou o data frame anterior. Tudo bem? Deu para entender isso, galera? Então, o rename, ele cria de fato um data frame novo. Tudo bem? Então, se eu quero alterar o meu próprio data frame, o que a gente precisa fazer? Igual a gente fez aqui em cima, na linha 51, 52, nessas linhas aqui de cima. O que a gente precisa fazer? Atribuir a ele mesmo. Então, a gente pode fazer exatamente isso mesmo. Reatribuir a ele mesmo, tá? Então, agora sim, tá aqui. Nome, produtos. Só tem essa forma, Theo? Não. Tem uma outra forma. Então, dentro do nosso data frame, na hora de fazer o rename, a gente tem um cara que a gente pode usar. Então, ponto rename. Agora eu vou renomear um nome. Exatamente. Columns igual a, por exemplo, UIID, dois pontos ID. Desse jeito. Vírgula in place igual a true. O que é isso? Quando a gente coloca o in place igual a true, o meu rename está renomeando a coluna UIID para ID no próprio data frame. No próprio data frame. Então, eu não preciso fazer essa reatribuição. E está aqui. Olha lá. Então, tem essas duas formas, tá bom? Tem vários outros métodos que fazem isso também. Rename é um deles. A gente vai conhecer outros, tá? Mas o inPlace faz isso daí pra gente, tá bom? Beleza? Tamo junto, galera. Muito embaçado? Muito embaçado? É muita coisa, né? É muita regrinha, é muito comando. Tá lindo, Sussa. Não mudou? Tem certeza, mano? É pra mudar, cara. Normalmente, quando acontece esse tipo de erro, é culpa nossa. Dá uma olhadinha aí. Então, galera, a gente avançou pra caralho, tá? Eu quero que a gente tente fazer essa mesma coisa com outro arquivo. Algumas outras coisas com outro arquivo. A gente viu o def customer, eu quero ver outro. É justamente isso que eu não tenho, essa referência de todos os comandos que eu posso usar. É só com o tempo, o R Cordeiros. O nosso curso aqui, ele vai passar superficialmente por comandos básicos que vai te tirar do zero, que vai tipo te dar um kit de sobrevivência. O que eu tô te entregando, o Cordeiros, é um kit de sobrevivência, cara. Tá ligado? Para você poder começar de algum lugar. Sacou? E aí, depois você vai cada vez mais aprimorando esses conhecimentos, tá? Então, aqui é só o começo mesmo. O que eu quero é que, por exemplo, eu fazia tudo isso no R. Eu quero começar fazendo Python. É muito difícil começar fazendo Python, porque você não conhece nada. O que eu quero fazer aqui com vocês é, olha, vamos dar o primeiro passo juntos, vamos olhar do começo ao fim coisas básicas que agora vocês podem começar. E aí vocês podem sair do R, sair do Excel e tentar fazer as coisas no Python agora. Beleza? É isso. Demorou? Então, eu estou vendo aqui as informações, a gente tá dentro da aula, tá? A gente está no ritmo dentro do esperado, tá? Então, galera, eu quero que a gente tente abrir outro arquivo. E aí a gente vai tentar abrir junto esse arquivo. Eu quero que vocês interagem bastante comigo
porque tem mais alguns truquezinhos, tá? Até aqui, tá tudo bem? Fala comigo. A gente fez os filtros, a gente viu como navegar nas colunas usando listas aqui. Então, sempre que você quiser navegar nas colunas, mudar a ordem das colunas, etc., usem listas, beleza? E aí, agora a gente viu como renomear colunas. Perfeito, tamo junto. Agora vamos lá. Vou pegar um outro CSV aqui, tá? Vou colocar import CSV2 aqui, ó. Import CSV 02.py. Um outro arquivo, tá? E aí a gente vai tentar importar o products. Vamos tentar importar o products. Então, import pandas spd. E aí df vai ser igual a pd.read_csv .data products.csv. Se a gente tentar importar isso, vamos ver o que acontece. Olha só, a gente tem exatamente o mesmo problema que tinha no momento anterior. Então a gente pode passar o CEP igual a ponto e vírgula. Beleza? E tá lá. O que aconteceu aqui, galera? Tá aqui, mano, a exclamação agenda, velho. Exclamação agenda. Mas eu vou tentar colocar assim, tá? Então, o que tá acontecendo aqui, galera? Conversa comigo. Mais um ad. Nossa, a gente perde 4 minutos da live. Mais de 4 minutos, vai 6 minutos quase da live com ad. O código ficou assim. Hã? Por que você fez isso, Tami? Engine Python. E por que CEP none? O CEP tem que ser ponto e vírgula. O CEP tem que ser ponto e vírgula. E você não precisa da Engine Python, não. Você deu uma visão sobre o VS Code também no começo da aula, cheguei agora. Nas aulas de Python, sim. Foi o jeito que deu certo. Perguntei pro chat GPT. Que estranho. Estranho também, porque o arquivo é o mesmo que o meu. O CSV já tem uma coluna de índice exatamente, que a gente chama de header, tá bom? Que a gente chama de header. Beleza? Depois a gente vê junto. Estranho. Então vamos lá, galera. Voltando do Ed, né? Então a gente tem que colocar o CEP que ele vai mostrar. Qual que é o problema disso, galera? A gente tem aqui, nesse arquivo, a gente não tem um cabeçalho. A gente não tem um cabeçalho. Então, eu posso, depois dessa vírgula, eu posso dar um Enter aqui. E aí, novamente, passar a mão. Ele tem aqui, ó, header, tá vendo? Header. Vamos tentar passar um header none. Aqui, ó, header igual a none. Para ver o que acontece. Tá? Então, vou colocar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Olha só, header none. Olha só que legal. Olha só. Tá aqui. O que? Não aconteceu nada aqui. O que aconteceu? Aqui não aconteceu nada. Caraca, que susto, achei que era erro do meu. Ah, não. Boa. Então, quando a gente coloca header none, ele corrige. Aqui, ó. Ele tá pegando agora isso aqui. Mas, se a gente quiser, se eu tentar, vamos tentar aqui colocar, ó, ID, vou tentar aqui, vou me arriscar aqui. Name description. Será que dá certo? Vamos ver. Não sei se vai dar certo isso aqui. Não dá certo. Não posso fazer isso aqui. Beleza, então vamos colocar none mesmo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que tem columns aqui. Acho que é names. Ó, vamos tentar names.
names igual a id, name, description. Agora vai. Ó que beleza. Ó que beleza. Então a gente pode importar um arquivo e passar algumas informações. Eu só vou comentar esse cara para ver se continua funcionando. Continua funcionando. Olha só. Se eu for passar names, eu posso ignorar aqui o header, tá? Eu posso ignorar o header, posso simplesmente apagar o header e colocar deste jeito aqui, ó. Beleza? E pronto, a gente corrigiu. Beleza? Eu quero que vocês tentem fazer um exercício agora, tá? A gente tem alguns minutos aí, a gente está adiantado. Eu quero que vocês tentem fazer um exercício. Eu quero que vocês renomeiem esse data frame, tá? Então, DF, eu quero dar um print no DF e eu não quero mais que esteja, por exemplo, name e description. Eu quero que esteja nome e descrição. Eu quero que importe desse jeito, mas depois aqui na linha de baixo, eu quero que vocês renomeiem essas duas colunas para nome e descrição. Como que a gente faz isso? Exercício para vocês. Deu para entender? Deu para entender? O que é? Muito obrigado pelos subs aí, viu, galera? Quem tá descarregando o sub, gosta demais. É obrigado sempre a utilizar header none ou podemos ignorar a partir logo pro names? Como eu falei, a gente pode partir, sair do names. Se você colocou o name, você ignora o header, igual eu fiz aqui, ó. Nem tem mais o header aqui. Nem tem mais o header aqui. O Blastfee. Nem tem mais. Já ignorei. Beleza? Exercício feito? Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver alguns eus aí. Pode repetir a atividade? Bruno, dado que a gente importou o arquivo desse jeito, com essa sintaxe aqui, com a sintaxe do PD, read, papapá, sep igual a ponto e vírgula, names igual a não sei o que, beleza. Eu quero que vocês façam uma mudança no nome da coluna name para nome e da description para descrição. E reatribua isso para a variável df, para a gente mostrar o df agora com no lugar de name, nome, no lugar de description, descrição. É isso. Manda o código aí, muita gente já fez. Ah lá. Ó que God. Então vou pegar aqui, ó, do Ilan. Fez desse jeito. Ó que legal. Então, ele não utilizou o in place e tá tudo bem. Olha só que legal. Tá lá, df igual a rename columns papapá. E beleza. Olha só, o Cello Gussa, ele usou in place. Então, o Cello Gussa fez, por exemplo, vou pegar aqui, ó, vou copiar aqui o dele. Tá aqui. Vou alterar aqui só para dar uma quebrazinha de linha. Tá aqui. E também funciona. Tá bom? Aí, ó. Bom demais. Beleza? Opa, esse aqui tá errado, hein? Ó, esse aqui tá errado. O do... O do cello tá errado. Aqui tinha que ser name, hein? Ó, ponto negativo para você. Agora tá certo. Beleza? Agora tá certo. Tudo bem? Aspas duplas ou simples, tanto faz? Tanto faz. Beleza? Bom demais, galera. Que bom. Agora, galera, a gente tem... O que muda usar em place? Já expliquei, explicou durante a transmissão.
Mas basicamente ele vai alterar o próprio objeto. Você não precisa reatribuir o objeto. Ele altera o próprio objeto. Então, galera, a gente tem mais 20 minutinhos aí, no máximo mais 20 minutos. Eu quero mostrar para vocês como que a gente importa dados do Excel, porque vocês podem bater a cabeça aí com dados do Excel, tá? Então eu vou abrir aqui um novo arquivo e colocar import excel.py. Então vamos lá para o Excel. Novamente, tralha %%, import pandas spd. E aí agora df vai ser igual a pd.read underline Excel. Olha só, se a gente colocar df.read, só da gente colocar df.read, vai aparecer uma caralhada de coisas. Clipboard, CSV, Excel, Feather, FWF, GBQ. Vocês sabem o que é GBQ? Sobre boas práticas, qual que é a melhor maneira? Em place ou não? Depende, ô xangaizado. Depende, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, cara. GBQ é Google BigQuery. Google BigQuery. Exatamente. Tem como você fazer uma conexão junto com o Google BigQuery e pegar dados do BigQuery com Pandas, tá bom? HDF, HTML, JSON, Orc, Parquet, Pickle, SAS, SPSS, SQL Query, SQL Table, Stata, Table, uma porrada. Beleza? Uma porrada. Então agora a gente vai fazer Excel, tá? E aí eu vou passar o endereço do Excel. Então /, data, /transactions, .xlsx, desse jeito. Beleza? O que vai acontecer aqui? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... De alguém deu pau? De alguém deu pau? Não é possível que de ninguém deu pau. De alguém vai dar pau. O meu tá pensando. O meu deu ruim. Ah lá. Ah lá. Beleza. Obrigado, Blastfi. O que acontece? Olha só, vamos ler esse erro aqui, tá? Vamos ler esse erro aqui. Ó. O erro que apareceu foi esse erro, ó. Tá? Import error, né? Deu esse erro aqui. O que acontece? O que é esse erro? Esse erro é porque o Python, ele precisa conhecer como importar Excel. O Pandas precisa saber como importar Excel. Então ele fala, olha, tá faltando uma dependência chamada OpenPyXL. Beleza? OpenPyXL. Então você vai copiar isso, vai copiar esse OpenPyXL, eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. E aí, aqui no cantinho direito, ó, bem aqui, ó, aqui embaixo no cantinho direito, debaixo dessa parte aqui que a gente tá vendo, dessa parte aqui, aqui embaixo dessa parte que está escrito código que a gente executou, connect to base, etc. Aqui embaixo, onde está escrito type Python, você vai digitar assim, ó, exclamação pip install openpyxl. Beleza? openpyxl. E dá um enter. Pay. Aliás, shift enter. Shift enter. Beleza? Beleza? Para quem teve esse erro do OpenPyXL, é isso aí. Executou? Você pode fechar esse cara aqui, ó. Fecha essa parte do iterative, pode fechar e executa de novo aqui. Beleza? E aí vai funcionar. E é isso. Se não deu erro, galera, é porque não estava instalado. É porque já estava instalado, se não deu erro. Beleza? Então, galera, mesma pergunta. Me falem aí.
Quantas linhas e quantas colunas tem esse data frame? Quantas linhas e quantas colunas tem esse data frame? Por quê? Porque o notebook é um lixo, mano. O notebook eu vou ter que usar o y.python notebook. Não vale a pena. Não vira, mano. Aqui eu consigo versionar código. Aqui eu tenho um arquivo .py. Aqui tá tudo integrado no VS Code. O ambiente do VS Code é muito mais agradável que o do Jupyter. Uso o Google Colab. Nem com uma arma apontada na minha cabeça. def.shape. Então, def.shape mostra pra gente quantas linhas e quantas colunas. Olha só que god. Como é que eu faço para ver as primeiras 5 linhas do meu data frame, galera? Vamos lá. Como é que eu faço para ver as primeiras 5 linhas do meu data frame? E notebook no VS Code. Horripilante. Se não for .py, é horripilante. A gente já está fazendo isso, ó. A gente já tem aqui tudo que a gente precisa. df.head. Olha só, df.head. Temos aí as primeiras 5 linhas do nosso data frame. Olha só. Se a gente quer as 5 últimas, se a gente quer só a rabeta, só a cauda do nosso data frame, a gente pode fazer df.tail. Beleza? God demais. Perfeito. Se eu quero ordenar as minhas colunas aqui, eu quero que primeiro seja UID, depois points, depois ID customer e depois a data da transação. Como que a gente faz? Primeiro UID, depois points, depois ID customer, depois data da transação. Como que a gente faz isso? Colunas igual, vamos lá, UUID, vírgula, points, vírgula, ID customer, vírgula, DT transaction. Então, olha só, a gente criou uma coluna, uma lista de valores aqui, na ordem que a gente quer. E aí, agora a gente tem df na posição colunas. Ó, que beleza. Deixa eu tirar esse cara aqui. Ó, que beleza. Tá lá. Legal? Estão me acompanhando, galera? Tamo junto? E a gente pode até fazer df igual a isso aqui. Ok? Show demais. Ah, por que que não tá mostrando? Ah, porque eu não pedi pra mostrar. Aí. Pronto. Ok? Alterou, ó. Alterou. Perfeito. Agora, galera. E por último, quanto que esse cara ocupa de espaço, né? df.info memory usage. Memory usage deep. Olha só, 4 MB. Acho que é o maior data frame que a gente usou até agora. 4 MB. 4 MB. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Perfeito. Aí agora, galera, por último de tudo, eu queria que a gente visse o formato Parquet. Então a gente viu o formato CSV, a gente viu o formato XLS e agora nós vamos ver o formato Parquet. O Parquet, galera, é um tipo de objeto bastante utilizado aí no mundo de Big Data e também no mundo de engenharia de dados. A galera que trabalha com engenharia de dados vê muito. E pode ser que em algum momento vocês se deparem com um arquivo desse. O que, que é um arquivo do tipo Parquet? Um arquivo do tipo Parquet é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. E aí, a gente pode tentar até abrir ele aqui, ó, Open Anyway. E aí vai aparecer um monte de símbolo, umas coisas estranhas. Quer ver? Ó, 1, 2, 3 e... Olha só. Aí você fala, Theo, que loucura é essa? O que, que é isso? Tá?
Que porra é essa, Theo? O que que acontece? O formato Parquet, galera, ele é um formato que ele é um binário, tá? Então, o XLS também é um binário. Se a gente tentar abrir o XLS, ó, tenta abrir o XLSX aqui, ó, tenta abrir, também vai acontecer a mesma coisa, ó. Acontece a mesma coisa. O XLS, ele também é um binário. O que que é um binário? Um binário é normalmente um tipo de arquivo que programas específicos conseguem ler. Então, o Excel é um programa específico que lê o formato XLS, lê, salva e tal. Por quê? Porque tem formatação, tem a parte de formatação condicional, tem fórmula, tem uma caralhada de coisas, não é só um simples arquivo de texto, certo? E aí, o arquivo Parquet, ele tem umas particularidades. O arquivo Parquet, para início de conversa, se eu entrar aqui em Data e colocar ll-h, o meu arquivo Parquet, olha só, o meu arquivo das transações aqui, não muda muito não. Mas o arquivo Parquet, galera, ele é um arquivo otimizado para leitura e armazenamento, tá? Então, o que que isso significa? Significa que ele ocupa menos espaço do que se eu tivesse um arquivo de texto e ele também é lido de uma forma mais rápida do que arquivos CSVs. Então, se eu tenho um arquivo CSV de 1 bilhão de linhas e um arquivo Parquet de 1 bilhão de linhas, o arquivo Parquet é lido mais rápido, você consegue ler ele mais rápido do que o arquivo CSV. E o tamanho desse arquivo em disco vai ser menor também. Ele tem um nível de compressão. Então é por isso que a galera de Big Data gosta de usar Parquet, porque ele vai facilitar a leitura e ele também vai facilitar aí o seu custo, vai melhorar o seu custo de armazenamento. Tá bom? Explicado para que serve então, exatamente. Então, a gente pode fazer agora aqui um import underline parquet ponto py. E é isso. Ah lá, a tabela de 1 tera virou 10 GB. Bizarro. Então, novamente, vamos lá. Import pandas spd. E aí, df vai ser igual a pd.read underline parquet. E aí, barra data barra transactions underline cart.parquet. Desse jeito. Parquet. E df. Prontinho. Foi. Olha só. Tá aqui. Beleza? Tá lá. Temos tudo aí. Beleza? God. E aí a gente pode fazer exatamente as mesmas coisas. Quantidade de linhas, renomear, fazer uma gincana. Enfim, a gente pode fazer qualquer coisa. Tá bom? Tamo junto? Então, galera, na aula de hoje, a gente viu até aqui. A gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui. A gente viu tudo isso daqui. E a gente viu isso daqui. Cara, eu não vou mostrar o where, viu? Eu desisti. Como é que eu faço para riscar isso? Tá bom? Então amanhã a gente vai focar bastante nessa parte aqui, transformação. Beleza? Então tudo isso daqui a gente viu, certo? Eu posso até passar um risquinho verde aqui assim, ó, pay. Pay. Não estou mentindo para vocês, certo? Vocês estão aí comigo. A gente fez tudo isso. Não minto. Aqui tem coragem. E amanhã vai ser isso aqui.